Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, viemos hoje na maravilhosa celebração da festa da Anunciação da Santíssima Theotokos e Sempre Virgem Maria. Esta festa maravilhosa que é celebrada, em geral, a maioria das vezes, cai dentro da Quaresma, às vezes coincide com a própria Páscoa, às vezes antecede o dia de Páscoa, caindo no Sábado Santo, mas não importa, mesmo se essa festa caia no dia de Páscoa, no domingo de Páscoa, a Páscoa não ofusca a glória dessa festa da Anunciação, e os dois textos, os dois cânones, os dois serviços são acumulados e lidos, de maneira que nem mesmo a Páscoa ofusca a festa da Anunciação. Isto mostra-nos, como o Tipicon já nos demonstra, a importância que temos para essa festa, porque ela trata da festa que nos explica, nos anuncia aquilo que é a encarnação de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, no seio da Virgem Maria. A festa que mostra-nos como deu-se início à nossa salvação, desde a queda de Adão, finalmente essa lacuna, esse abismo que existia entre as duas naturezas, a das criaturas e a do Criador, foram finalmente unidas. E é por isso que essa festa é celebrada de maneira pomposa, e mesmo que estamos dentro da Quaresma, essa festa como nos dá uma grande alegria de antecipação para aquilo que será a Páscoa do Senhor. Afinal de contas, se a encarnação, como poderia o Senhor também ressuscitar dentre os mortos, finalizando o plano da economia da salvação? Isso iniciou-se, portanto, 6 meses após o arcanjo Gabriel ter anunciado a Santa Elizabeth e a Zacarias que o precursor do Senhor havia de nascer. 6 meses após isso, outras boas novas ainda mais esplendorosas foram dirigidas à humanidade, não somente agora a respeito do nascimento do precursor, mas que o próprio Messias finalmente havia chegado ao seu momento, ao auge daquilo que seria o início, daquilo que estava desde o conselho pré-eterno intratrinitário já decidido, que uma virgem conceberia e dará à luz a Emanuel para salvar a humanidade. Então o arcanjo Gabriel, que havia saído 6 meses anteriores dentro do trono de Deus, do serviço do trono de Deus, para dirigir-se aos pais do precursor, agora desce apressado, como nos diz o ícone desta festa, que mostra-nos o arcanjo Gabriel escrito com os joelhos levantados, mostrando a pressa que ele teve em correr para anunciar, tão quanto lhe foi comunicado, que essas maravilhas, essas boas novas, dentre o concílio intratrinitário e pré-eterno da Trindade, de que essa era a virgem que havia sido escolhida desde todos os seres humanos, dentre todos os seres humanos nascidos, desde Adão até aquele momento, ela finalmente foi escolhida e naquele momento a concepção se daria. E portanto o arcanjo Gabriel, com os joelhos erguidos, correndo, apressa-se para diante daquela que era a Virgem Maria, e a saúda dizendo: salve, ó cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, o Senhor está contigo. E portanto, ao contrário do que nossa mãe Eva, automaticamente quando viu a presença do anjo, na forma de serpente, o anjo caído, automaticamente ela debruçou-se sobre a possibilidade de ser Deus. Agora, de maneira sóbria, a Santíssima Theotokos, ao contrário de nossa mãe Eva, desconfia de qualquer engano, de qualquer aparição que vinha lisonjeá-la, e humilhando-se, como sempre, rapidamente disse: como pode ser que isso venha acontecer-se? Como pode ser que eu, que não conheço noivo nem matrimônio, e tampouco nunca irei abdicar da minha virgindade, poderei dar à luz a um filho, e principalmente o Filho de Deus, aquele que os céus não poderão conter? Como pode ser que o incorpóreo, pode ser que eterno, possa agora se conter-se dentro de um ventre, de ainda mais numa morada corpórea e criada? E então o anjo a convenceu e a exclamou, como temos esse maravilhoso cântico de perguntas e respostas que São João Damasceno, juntamente com outro inógrafo, compuseram para mostrar como nos foi, através da revelação divina, o diálogo teológico profundo entre o arcanjo Gabriel e a Santíssima Theotokos. E após averiguar todas as possibilidades e convencer-se pelo anjo de que isso não era um engano, não era uma falsa aparição, que havia sim um sinal e uma promessa de que o sinal seria aquela que era estéril, Elizabeth, já estava concebendo desde 6 meses aquilo que era o fruto também de uma concepção milagrosa. Mas agora, como estaria diante da Virgem, não somente uma concepção simplesmente milagrosa,
mas uma concepção acima das leis da natureza, e por isso ela poderia ficar tranquila, porque a sua virgindade não seria abalada, ela continuaria virgem antes, durante e após o parto, porque isso tratar-se-ia da intervenção do dedo de Deus, queria tocá-la, iria entrar nela de maneira sobrenatural, a fim de poder fazer com que a sempre virgem mantivesse-se virgem e nós pudéssemos ter agora um Salvador. E então daí a virgem proclamou a seguinte palavra, exclamação: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E portanto, meus amados cristãos ortodoxos, nesse momento vimos que desde a queda de Adão, finalmente a energia e força do Espírito Santo foram enviados através de um anjo, através do grande mensageiro de Deus Gabriel, a força da Trindade, a ação do Espírito Santo e as graças criadas foram de uma maneira que nós não podemos entender, que nem tampouco o arcanjo entendia, que nenhum dos anjos, nem nenhuma das criaturas criadas podem vir a conceber de sua imaginação ou seu intelecto, como esse anjo foi o intermediário para que através da graça do Espírito Santo, no momento em que a Virgem disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra, naquele momento, através dos anúncios do arcanjo Gabriel, do seu poderio, através da graça do Espírito Santo, pôde ocorrer que a semente de Deus pôde ser conduzida através do anjo para o ventre da Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. O próprio arcanjo, atônito, sendo instrumento desse mistério anunciador dessas maravilhas, ele mesmo, assombrado, não sabia o que poderia, não era capaz de conceber em seu intelecto incorpóreo aquele mistério ao qual ele estava sendo intermediário. E a Virgem, para nós, portanto, tornou-se nossa nova mãe, aquela que substituiria a nossa mãe Eva, agora seria a mãe de todos aqueles que querem se fazer filhos de Deus através do mistério da encarnação. Significa que nós dizemos até agora que essa festa da Anunciação é a anunciação das boas novas, da boa notícia de que Deus agora, desde Adão até finalmente esse momento, preparado desde antes de todos os séculos, dentro do concílio intratrinitário e eterno, finalmente chegou ao ápice a nossa salvação. Aquilo que Adão havia sido criado no paraíso para o tal, que não foi possível devido à sua desobediência, devido ao engano da serpente, agora cumpre-se através da Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria no auge dos tempos. Finalmente, essa grande lacuna, esse abismo, foi ponteado por nosso Senhor. Ele agora foi uma ponte que finalmente uniu a natureza criada das criaturas com a natureza divina, através da natureza humana, através da Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria. Sendo o homem o protótipo e o pináculo da criação, contendo em si todos os elementos da criação, tanto a parte invisível, incorpórea, a alma, o intelecto, que os anjos também possuem, mas também, além da sua parte racional e noética, também o seu corpo, que contém em si mesmo todos os elementos da criação, os minerais, os vegetais, todos os elementos da tabela periódica, tudo está no homem, como a síntese daquilo que é o macro e o microcosmos. Assim, através da encarnação do homem, Deus uniu-se plenamente a toda a sua criação. E essa lacuna, esse abismo que havia entre os criados e o Deus incriado, foi finalmente preenchido através do Senhor, que preencheu completamente o ventre da Virgem, tornando ela aquilo que no título grego chama-se a platitera. Aquela tornou-se mais extensa que os céus, porque aquilo que os céus não pôde conter, o inconterível, a Virgem mesmo corporalmente pôde conter de maneira milagrosa em seu ventre. E não só isso, o gerou durante os seus 9 meses de gestação. E para a estranheza de toda a criação, de todos os seres vivos, de todos os seres racionais, esse Criador que nutre e sustenta a criação com sua mão, que tem por o céu por sua morada, e o seu trono, e a terra estrado de escabelo de seus pés, permitiu-se, ainda que é o nutridor e o provedor de toda a criação, permitiu-se ser nutrido por os seios da Virgem, amamentando, permitindo-se, ele que nutre toda a criação, permitiu-se tornar-se um ser alimentado nos seios de uma Virgem. Por isso, belíssimo é mostrarmos para nós, através do nosso esforço e penetrarmos nos milagres que esta festa nos tenta mostrar, ainda que fraca é a nossa mente,
Nós devemos ser muito gratos a Deus de termos a presença desses mistérios da Santa Igreja, que podemos estar deslumbrados no dia de hoje, radiantes dessa maravilhosa festa, vendo o que significa que estamos celebrando hoje. Às vezes, nas vésperas das festas, nas próprias festas, nós sabemos e não somos ignorantes o fato de que o demônio nos coloca tentações, distrações, o cansaço, o sono, as perturbações, mas nós muitas vezes esquecemos o que é que nós estamos fazendo nas vésperas das grandes festas, das 12, especialmente também hoje a festa da Anunciação da Theotokos. Cada festa tem um grande evento comemorado, e não só comemorado com a mente, ele é vivido misticamente, através do imergir de cada um de nós, tal como a força de cada um pode, dos mistérios desta festa, comendo essa comida, esse viático espiritual, através das maravilhosas estiqueiras, dos tropários, do cânon, das laudes, das louvações, dos asticons, que são lidos através tanto do Glória das vésperas como do Glória das Matinas. Portanto, para aqueles que podem e querem participar ativamente desses mistérios, especialmente hoje o mistério da anunciação de nossa salvação, somos nós muito bem-vindos pela nossa Igreja Ortodoxa para podermos estarmos completamente deslumbrantes, fervorosamente ardendo de paixão, no sentido positivo da palavra, pela essa maravilhosa condescendência de Deus para com os mortais. E nós temos que, portanto, apresentar nossa gratidão diante de Deus, que não nos esqueceu após a queda, mas trabalhou incansavelmente para a nossa salvação, através de um dia produzir, mesmo dessa natureza caída humana, pôde produzir uma virgem e no ápice dos tempos dela encarnar. Por isso, teologicamente, ainda que nós chamamos essa festa com o título de Anunciação, ela teologicamente significa a festa da encarnação de Deus. A festa da encarnação que nós celebramos é o princípio de nossa salvação. É para isso que todo o Antigo Testamento foi perpetuado por Deus por tantos séculos e séculos e milênios, a fim de preparar uma virgem. Todas as profecias, todas as leis, todos os modelos do Antigo Testamento significam exatamente a preparação para a Virgem Theotokos, a preparação para esse momento. Porque, na verdade, o que é que nós estaríamos fazendo aqui no mundo? Aguardando o quê? Se não fosse pela esperança de que ainda caídos, estaremos aguardando o nascimento da Virgem. Imagine que depressivo seria se ela não tivesse escutado que, na verdade, ele viveria desde a sua queda uma espera para o nada. Simplesmente um dia Deus, quando se cansasse, iria vir, voltar e consumar os tempos, engolir a criação e seu fluxo de amor e criá-lo. Sem um desespero, não só na sua vida, como também no Hades. Mas Adão, mesmo assim, ao contrário, viveu na esperança da ressurreição de seu gênero. Viveu isso na sua vida e viveu isso no Hades, aguardando o momento onde sabia que Deus não esqueceria e de sua esterpe, de seu DNA, de sua descendência, haveria de vir uma virgem e que essa conceberia a Deus, o Emanuel, como lhe foi prometido no dia que ele foi expulso do paraíso. E por isso nós chegamos a esse grande cumprimento onde isso foi possível, através da Theotokos, sempre Virgem Maria. A Santa Igreja nos estressa tão belamente a glória desta festa, que no glória das matinas, dos Ascom, das matinas, a Santa Igreja, de maneira muito bela, nos manifesta o seguinte tropário, nos mostrando aqui a profundidade teológica dessa festa, nos diz o seguinte: nossos santos padres nos teceram a teologia através dos hinos. Hoje se manifesta o mistério oculto desde a eternidade, e o Filho de Deus se faz filho do homem. Aceitando o inferior, me concedes o superior. Em outras palavras, seria: aceitando o pior, Deus me concede agora o melhor. Ou seja, primeira frase desse parágrafo: hoje se manifesta o mistério oculto desde a eternidade, ou seja, no concílio intertrinitário, Deus agora, o Filho de Deus, se faz filho do homem. Aceitando o pior, nos concede a mim aquilo que é o melhor. Adão foi enganado antigamente, desejando ser Deus, e não foi. Mas agora Deus se faz homem para divinizar, deificar a Adão. Que se alegra o criado, que exulte a natureza, porque o arcanjo se apresenta em temor à virgem, lhe anuncia a saudação contrária à tristeza. Ó Deus, que por tua cativante misericórdia te fizeste homem, glória a ti.
Assim como o querubim certa vez fechou o paraíso com a chave da cruz, anunciando tristeza para o homem, agora um arcanjo vem anunciar àquela que é filha de Adão, a anunciação da salvação de todos nós, a encarnação do Filho do Homem. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esta maravilhosa festa nos mostra que aquilo que Adão foi enganado, perdeu, querendo se fazer Deus de uma maneira errada, equivocada, por um caminho tortuoso, o caminho do ocultismo, como o demônio enganou, querendo se fazer por Deus, atraindo. Obviamente o demônio sabia que dentro de Adão havia se chamado para ser Deus, e aproveitou-se dessa vocação do homem criado, de ser um dia divinizado totalmente, unir a sua natureza de maneira não mesclada, não confundida, mas inseparável e eterna, seria essa união de Deus com Adão. O demônio, sabendo de que essa era a vocação, o chamado, a aspiração de Adão, ofereceu-se ser Deus de uma maneira equivocada, de uma maneira ocultista, ou seja, de uma maneira satânica, uma maneira por um viés teológico negativo. Mas agora, Deus, uma vez que certa vez Adão foi enganado para tentar se fazer Deus, e não conseguiu nada senão a sua própria morte e corruptibilidade, agora Deus se faz homem para, de maneira correta, de maneira sem nenhum tipo de obstrução, sem obstáculo, preenchendo essa ponte, essa lacuna que existia, portanto, após a queda. E mais do que isso, não só preenchendo a lacuna após a queda, mas agora superando as expectativas de qualquer mente, Deus se fez homem para poder finalmente agora divinizar Adão de maneira correta, cumprindo aquilo que era o plano da criação desde o princípio para nossos pais no paraíso. E por isso se deu através do ventre da Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. E agora, depois de tudo isso, nós temos que nos perguntar, obviamente, como nós podemos participar de tudo isso. Adão participou, a Santíssima Theotokos participou disso. Certamente Adão, quando foi resgatado do Hades, juntamente com todos aqueles justos do Antigo Testamento, tiveram a possibilidade, ao menos em suas almas, também serem agora deificados com a graça da ressurreição, através do Pentecostes. Todos aqueles que também são os caídos, mas a igreja participam também dessa divinização. Mas nós nos perguntamos como nós, cada um de nós, podemos, assim como os apóstolos foram deificados, assim como a Theotokos foi deificada no momento de sua concepção, assim como nós podemos, cada um de nós, participar agora deste mistério da encarnação em nós mesmos. E a Santa Igreja nos deixa claríssimo que isso é possível para cada um de nós, essa divinização, através dos sacramentos da Igreja Ortodoxa. Os sacramentos são os veículos pelos quais não só Adão, não só os apóstolos do Pentecostes, não só Theotokos na concepção, mas cada um de nós, através dos sacramentos, podemos também finalmente participar daquilo que é a cura da natureza criada, separada da natureza divina, participando através dos sacramentos, o batismo, onde nós somos enxertados no corpo de Cristo, e assim como também a comunhão dos santos mistérios constantemente, nós somos renovados e comemos essa natureza divina, inseparável da natureza humana através do corpo de Cristo, unido à sua divindade e humanidade, deificados e divinos e cheios de vida eterna, também para cada um de nós, através de participarmos desses mistérios, os sacramentos da Santa Igreja. Agora, meus amados cristãos ortodoxos, nós temos que entender o seguinte: tudo isso nos leva, portanto, para que isso seja possível, que cada um de nós se deifique. Nós podemos esquecer um pequeno detalhe, que nossos santos padres nos colocam muito bem sobre o Paramass, por exemplo, em sua homilia sobre a festa da Anunciação, nos coloca muito claramente a respeito desse detalhe, de que para isso seja possível, cada um de nós também participe dessa divinização. Isso é possível desde que nós atentemos a um ponto-chave da teologia, que é a festa da Anunciação, do dia dessa festa de hoje. Alguns que se intitulam cristãos, ainda que clamam esse nome para si mesmos, se esquecem que uma pessoa que não acredite nisso que nós vamos agora explicar, não pode jamais se dizer cristão. E isso ocorre entre os protestantes e alguns outros credos que, ainda que se denominem cristãos, não podem se chamar assim pelo fato de que estão contrariando um dogma. O dogma de que hoje a festa nos ensina que a virgem foi virgem antes do parto, foi virgem durante o parto
e continua virgem após o parto, e ela é sempre virgem Theotokos e sempre Virgem Maria. Isso não é uma matéria, não é, é algo muito belo quando nós escutamos esses versos, cantamos ele hoje mesmo na vigília, cantamos várias vezes a respeito da virgindade, da puríssima Theotokos e Virgem Maria, mas isso não é apenas matéria de ser palavras lindas proclamadas para exaltar a Virgem. Na verdade, qualquer negação disso não é apenas ferir aquilo que já seria grave, que é ferir a pureza infinita e inimaginável que a própria Theotokos guarda em si. Negar que a Virgem é virgem antes, durante e após o parto é já macular gravemente, ferir a sua pureza imensurável. Mas além disso, além que já seria gravíssimo, trata-se de isso é uma matéria de dogma para nossa salvação. Significa aquele que nega que a Virgem foi virgem, é virgem e foi virgem durante o parto, está privando-se de sua própria salvação. Por quê? O Senhor Gregório Palamas nos diz claramente que isso é uma matéria de dogma e quem não crê e não confessa isso está anatematizado da igreja. Não pode dizer que é um cristão porque não está professando a verdadeira fé apostólica, a fé segundo aquilo que é a verdade que o próprio Deus nos revelou e de quem é a verdadeira Virgem, quem é o verdadeiro Deus e como ele se comunicou com a Virgem e como ele se comunicando-se com a Virgem através da encarnação, cada um de nós pode participar dessa terapia que significa agora o homem caído, poder se fazer-se também Deus criado através da participação daquilo que é os sacramentos. Então vamos lá. São Gregório Palamas nos diz que o salmista Davi nos diz claramente no Salmo: eis que foi concebido iniquidade, eu me concebeu do pecado. Então cada um de nós, desde devido à queda, o prazer e a paixão são os veículos que inegavelmente todos nós, todo homem ou mulher, é concebido devido à semente da paixão. Significa que, ainda que o leito matrimonial é santo, e dentro do matrimônio a atividade sexual, as núpcias não são pecado, ainda que dentro do matrimônio ortodoxo o leito é santo, o elemento que está sempre por trás de atrair agora o homem e a mulher é o elemento da paixão, como a satisfação do prazer, que tem origem, este prazer, justamente essa sede pelo prazer, tem origem devido à nossa natureza caída. E São Gregório Palamas nos diz muito bem sobre a Anunciação, que quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados no paraíso, ainda que eles não chegaram a conceber do paraíso, e a mente humana não consegue abarcar como se daria a reprodução, eles não tiveram filhos antes de cair no paraíso, significa que a maneira que conceberiam quando chegasse o momento correto não seria essa maneira como nós conhecemos, onde o elemento da paixão, a satisfação do prazer, oriundo da corrupção e do pecado, estão presentes em toda a concepção. Em toda vez que o homem e a mulher se unem para conceber, sempre a origem desta atração entre os gêneros se dá devido à satisfação do prazer. E a satisfação do prazer existe justamente devido ao elemento da corrupção que entrou no homem após o pecado e a queda. Antes, nós não estávamos programados e feitos em nossa originalidade para concebermos, sendo o elemento do prazer, a chave de ignição que daria origem à vida. A origem da vida se daria de outra forma. Mas agora, todos nós somos idiotas e sabemos que a origem da vida caída se dá através do elemento da paixão, a satisfação do prazer, que é oriundo de um corpo corruptível. O corpo corruptível e dotado de paixões automaticamente jaz na necessidade de satisfazer o prazer, e como esse elemento está sempre, é impossível que se desligue isso do momento de conceber o ser humano, seja homem ou mulher. Podemos dizer que todos, com o salmista Davi, proclamamos: além do que eu já vou adicionar com os meus pecados, quando viver, nascer e me reproduzir e viver, além dos meus pecados que adicionarei, eis que proclamo com o profeta Davi: eis que fui concebido da iniquidade, minha mãe concebeu do pecado. Significa que, portanto, todo ser humano nasce no veículo da corrupção devido à queda de Adão.
A maneira agora de perpetuar a espécie se dá sempre como algo em resposta ao prazer que foi oriundo de um corpo corruptível. A corruptibilidade dominou tanto, absorveu tanto a natureza de Adão, que até na hora de reproduzir-se é impossível que possamos dizer que o elemento da morte e do pecado não esteja manipulando sempre as nossas sensações, nossos instintos, para que possamos satisfazer até mesmo o prazer pecaminoso. Então, como ensina Gregório Palamas, era necessário que a semente que fosse dada à Virgem, que conceberia o nosso Salvador, nunca poderia ser uma semente como a nossa. Porque se fosse uma semente humana, de um homem, de um marido, automaticamente isso não serviria para salvar-nos, porque não seria o que poderia curar a nossa doença e ser fonte de incorruptibilidade, curando a nossa corrupção. Então, Gregório Palamas nos ensina nessa homilia para a festa da Anunciação que a concepção teria que ser uma virgem, e ela deveria conceber virgem, do parto como permanecia virgem, porque diz Gregório Palamas, assim como na ressurreição, Cristo, quando ressuscitou, provando que o seu corpo estava acima das leis naturais, atravessou o sepulcro sem a pedra e os selos serem rompidos, assim também Deus, como o parto foi sobrenatural, atravessou o ventre da Virgem sem romper os seus selos, mantendo-a virgem. Portanto, significa que teologicamente a plenitude e a abrangência desses mistérios mostra-nos que a concepção da Virgem não foi ordinária, mas sobrenatural. O seu parto foi sobrenatural, manter-se virgem, e após ser deificada pela encarnação, essa deificação jamais poderia ser maculada, colocando-se em casamento, uma vez que professamos que se ela encarnou, se ela foi a fonte da encarnação, a graça de Deus junto com ela, trabalhando juntos para a nossa salvação, tecendo de suas entranhas, de seu ventre e seu sangue, o corpo incorruptível de nosso Senhor, que passa a ser remédio para os que são corruptíveis, o corpo imortal, cheio de imortalidade, sendo remédio para os que somos nós, os mortais, se a Virgem, portanto, nesse momento foi deificada por assumir Deus em seu ventre, como pode ser que essa deificação depois seria maculada por dar-se ao marido e dar-se a ela os veículos da corrupção através da satisfação do prazer para gerar os teus filhos? Os protestantes que proclamam, portanto, isso e ferem esse dogma estão privados de sua salvação em relação à confissão de fé. Não estou dizendo aqui de maneira alguma que os protestantes nos salvarão, porque ninguém é juiz para se sentar no trono de Deus e dizer que é ou não salvo. Mas em relação à fé, estão, portanto, privados da participação do corpo de Cristo, e em matéria de fé, quem não participe e crê naquilo que Deus professou através de seus santos, seus profetas e seus apóstolos, está privado de sua salvação em relação aos dogmas, não participa do corpo de Cristo, está cortado da igreja, está anatematizado. Então vejam como de proclamar que a Virgem foi virgem durante antes do parto, no parto, e que permanece virgem até hoje, quem não professa isso não está apenas ferindo a grande elogio que damos à Puríssima Sempre Virgem Maria em relação à sua pureza e sua concepção imaculada. No sentido não, como os católicos dizem, de que a Virgem nasceu de São Joaquim e Santa Ana privada de corrupção, não é isso que queremos dizer, mas que a concepção do verbo dela, isso sim, foi uma concepção imaculada, a concepção de Deus nela. O mistério da encarnação deu-se sem a participação de homem, porque, como nos explica Gregório Palamas, se houvesse a participação de homem na Virgem, obviamente esse corpo gerado seria um corpo comum, fruto do prazer e da corrupção, e não poderia ser ele mesmo fonte, não serviria para nada em relação à salvação. Então, para que fosse um corpo capaz de salvar-nos, sendo ele fonte inextinguível de salvação, ou seja, de cura para a incorrupção, ele mesmo tinha que ser um corpo corruptível. E para que fosse um corpo corruptível, tinha que ser gerado acima das leis da natureza, sem participação do desejo e do prazer. E por isso é que Deus interferiu e deu à Virgem a sua concepção de maneira sobrenatural. O seu parto também, obviamente, não foi segundo as leis da natureza. Foi um parto sobrenatural sem romper os selos de sua virgindade. E, obviamente, também, ela se foi aí deificada, porque se recebeu Deus em seu ventre, foi deificada,
então essa deificação não poderia novamente regredir ao estado, como digamos, novamente de Adão, porque qual sentido teria de a Virgem ser unificada e colocado-se no patamar de santidade máxima? Agora uma coroa de santidade, colocando-se submissa novamente ao matrimônio comum, permeando-se, portanto, na corrupção através do leito matrimonial, dando-se ao prazer, que, querendo ou não, gera em si e nós a iniquidade devido à satisfação do elemento da corrupção. É claro que isso é uma grande bobagem. A Santíssima Virgem Maria permaneceu, portanto, virgem antes, durante e após o parto, e disso, professar isso, depende a nossa salvação, depende a profissão de fé apostólica em proclamar que a Virgem concebeu do Espírito Santo, permanecendo virgem durante o parto, e após o parto, sempre virgem Theotokos. Vejam como isso não era um detalhe estético da fé dos cristãos ortodoxos, ou de alguns que querem professar ou não, não é algo facultativo. Isso depende da nossa própria teologia para entendermos como nós também podemos participar desses elementos deificantes e que são remédio da corrupção para o homem caído, onde todos nós fomos gerados da incorrupção. Agora Deus foi gerado no ventre da Virgem sem o elemento da corrupção, do desejo e do prazer. E, portanto, por isso a sua concepção foi sobrenatural, extraordinária. Ninguém pode entender com a mente esse mistério, apenas vivemos esse mistério participando de seu corpo. E como é que cada um de nós pode participar, portanto, agora desse corpo do menino Deus, que cresceu, tornou-se adulto, sofreu, foi crucificado, morreu, ressuscitou, venceu a morte com sua morte, e esse corpo que foi gerado fora da corrupção, portanto, quando desceu ao Hades, nada de elemento da corrupção havia nele. Porque já nós, ainda que não tivéssemos pecado quando nascêssemos, como nós somos concebidos da iniquidade, o Hades teria sempre uma desculpa para nos colocarmos ali prisioneiros, dizendo, ainda que não pecastes, ou seja, algo utópico, porque todo homem que nasceu, a Escritura diz, ele que passou só dia sobre a terra, é impossível que não peque. O Hades poderia reivindicar que mesmo se alguém não pecasse, foi concebido com o elemento da corrupção e por isso pertenceria esta alma a ele. Com Nosso Senhor, não. Não só ele foi sem pecado, porque a sua própria concepção foi extraordinária e sobrenatural, e nem nada do elemento pecaminoso, do satisfação do prazer e do desejo, da concupiscência, não existia em sua concepção. Por isso, seu corpo foi gerado santo e sem pecado, e acima das leis da natureza, de tal maneira que a sua natureza humana, igual a nós em tudo, diferia do pecado. E, portanto, com exceção do pecado, essa natureza humana sendo semelhante a nós em tudo, ainda ao Hades não poderia jamais ser mantido nele, porque nem mesmo na sua concepção o Hades poderia diagnosticar nenhum elemento sequer, nem mesmo da satisfação do prazer pecaminoso de um homem e uma mulher após a queda. Portanto, o corpo de Deus, o corpo de Cristo feito homem, Deus em sua eternidade, a pessoa divina que agora uniu-se sem confusão, de maneira inseparável e eterna, a um corpo humano, divinizando agora a nossa natureza de maneira incorruptível. Esse corpo agora, não só ele está acima das leis da corrupção, como passa a ser fonte inextinguível de incorruptibilidade e vida eterna para todos os que dele participam. E a maneira de, portanto, participar dessa deificação é participando dos sacramentos da Santa Igreja Ortodoxa, que é o próprio corpo de Cristo. Entra-se desse corpo pelo batismo, somos ungidos para que a graça desse corpo e a sua santidade fluam em nós com suas energias no crisma. Recebemos a constante renovação das energias da Trindade, atuando em nós de maneira avassaladora, renovando em nós o nosso batismo constantemente, purificando-se aquilo que por algum motivo no meio do caminho vai se sujando. Nós vamos limpando novamente, ativando e acumulando mais desta graça do corpo de Deus, que é inseparável de sua natureza divina. A pessoa pré-eterna, sem princípio com o Pai, que também assumiu o corpo em dado momento do tempo e do espaço, e tornando esse corpo corruptível,
incorruptível, através da encarnação, como nós hoje estamos comemorando, através de todos esses elementos que estamos juntando, esse quebra-cabeça dessa festa de hoje, esse corpo de Cristo, e comungamos do cálice, através do seu preciosíssimo corpo e seu puríssimo sangue, torna-se nossa constante fonte de renovação de vida eterna e cura da corrupção em nós. E é por isso, portanto, que os sacramentos são a maneira que nós participamos desses mistérios, desse mistério da encarnação de Cristo, e participamos de sua salvação, de sua purificação, de sua ressurreição, de sua crucificação, de sua glória da ascensão, na qual a natureza divina humana agora chegou ao ponto de estar até mesmo deificada, sentando à direita de Deus. E se a natureza humana em Cristo agora está sentada à direita de Deus, é esse corpo que está sentado diante de Deus, todo cheio de glória e esplendor, a própria natureza humana, que era caída em Adão, agora foi elevada por Cristo de uma tal maneira, que não foi apenas elevada de uma maneira acima da corrupção, superou qualquer imaginação de qualquer anjo, de qualquer teólogo, de qualquer pessoa que possa querer sondar os mistérios de Deus, e essa natureza que uma vez caiu, agora foi elevada para a glória da Trindade. A natureza humana em Cristo, à direita do seu Pai, do trono de Deus, essa natureza caída, agora foi elevada, curada e deificada, ao ponto que a natureza do homem em Cristo participa da mesma glória do trono eterno do Pai e do Espírito. E é esse corpo deificado que nós comungamos, e por isso constantemente essas ondas e fluxos de purificação e deificação, divinização do Adão que caiu e que agora, portanto, Deus, enganando a serpente, se fez homem, morreu, foi crucificado e ressuscitou, driblando a serpente com engano, assim como ela certa vez enganou Adão. Agora nós lucramos essa vitória, onde Cristo enganou e derrotou a serpente enganadora e astuta. Nós agora usufruímos dessa vitória maravilhosa através de participar dos sacramentos da igreja. Portanto, o Senhor Gregório Palamares nos explicou aí com muitos detalhes de que do dogma de que a virgem era virgem antes do parto, foi virgem durante o parto e permanece sempre virgem, e disso, de professar isso, depende a nossa própria salvação em termos de confissão de fé. Porque se não confessamos essa fé, nós estamos não confessando a fé dos santos padres, e a fé dos apóstolos, e a fé de que Cristo nos ensinou. E se nós não compartilhamos a mesma fé que Cristo deixou aos seus seguidores e aos apóstolos, nós estamos professando alguma fé humana, alguma fé que tem conjecturas a respeito de quem é Deus, de quem foi sua mãe, e portanto nós não estamos comungando da mesma fé que Cristo deixou aos seus seguidores, estamos alienados daquilo que é a sua fé, daquilo que é a sua igreja, daquilo que é a maneira como ele fabricou para nós, desde antes dos séculos, desde o concílio trinitário eterno, como se daria a nossa salvação. Não é de qualquer maneira como a gente quer que seja, como os protestantes ou Lutero quer que seja. A salvação foi como Deus quis que fosse, e foi através de curar a nossa corrupção, através da incorruptibilidade, se encarnando-se numa virgem de maneira sobrenatural, virgem esta que manteve-se virgem durante o parto, pois seus selos não foram rompidos quando o menino foi expelido, e ao mesmo tempo, uma vez que ela estava elevada ao grau de deificação com a encarnação, que sentido haveria de novamente ela agora, ainda que nunca havia provado do prazer, agora já deificada, regredir aquilo que seria novamente o elemento da corrupção, dando-se novamente ao matrimônio comum. Isso não há nenhum sentido. É como se a deificação para quem nega esse dogma da Virgem, isso da Puríssima, sempre Virgem Theotokos, e a maneira como ela concebeu e se manteve virgem após o parto, que nega esse dogma, está até adulterando a maneira como alguém se faz santo. E é por isso que nós vemos que a santidade dessas seitas é algo que é muito perverso, é algo hipócrita, é algo maculado com muitos tipos de quedas e justificações das próprias quedas. O elemento da corrupção está sempre permeado desses chamados falsos profetas, os falsos teólogos, os falsos pregadores daquilo que é uma santidade sem a vitória acima da corrupção. E se não há vitória, se essa santidade não venceu a corrupção, de que serve essa santidade heterodoxa para nós? A única santidade que nos interessa é a santidade capaz de curar o homem caído e livrá-lo finalmente dessa chaga, desta ferida que nunca era curada em Adão e sua alma, e a respeito de que o poder do Hades, da morte, do pecado, da corrupção, sempre estava deixando sempre como um mero mortal.
Nós, ao participarmos disso na igreja agora, através dos sacramentos, através de estamos bombeando a graça em nós, através dos santos mistérios da Eucaristia, nós estamos, portanto, dizendo a nós agora, a nós mesmos, que a nossa alma está constantemente sendo curada do elemento da corrupção e sendo tornada incorruptível e imortal. E no dia da ressurreição dos mortos, também o corpo participará desta mesmíssima graça, a qual iniciou-se através do dia que o arcanjo Gabriel, como veículo da graça do Espírito Santo, levou a semente divina de maneira sobrenatural e misteriosa para o ventre da Virgem, possibilitando que, portanto, ali Deus tecesse um corpo para si da Virgem de maneira acima das leis da natureza e, portanto, acima da influência da corrupção e da degradação do gênero humano, fazendo-se o primeiro primogênito da criação em relação à cura do homem, sendo agora o novo Adão, nova criação. É por isso que nossos santos padres nos dizem que nós precisamos ser enxertados no corpo de Cristo, como por enxerto. Nós devemos entrar, como muito bem São Paulo explica em suas epístolas. Significa que, por exemplo, uma planta quando está morrendo já, as suas raízes já estão oxidadas, velhas, vão perdendo a força, até a planta também tem o seu DNA caduco, que um dia, por mais que seja podada, bem nutrida e irrigada, vai morrer. Essas raízes já estão velhas, já não servem mais, mas os ramos que ainda estão verdes sadios, nós produzimos mudas, arrancamos a muda que ainda é boa e vamos em uma planta mais jovem, com raízes fortes, e abrimos fendas desses caules, enxertamos o caule que ainda pode ser salvo e agora irá usufruir de outras raízes. As raízes jovens e saudáveis desta nova planta, que irá ceder nova seiva para esse ramo, e esse ramo agora participará de uma nova vida. Assim também nossos santos padres nos explicam que se deu o mistério da Anunciação, que hoje nós estamos comemorando e tentando entender um pouco com o nosso fraco raciocínio. O velho Adão já possuía toda a corrupção em si, a sua natureza não ia mais vingar. Então Cristo teve que se fazer nova natureza. Cristo teve que se fazer uma nova criatura, um novo Adão. De tal maneira que agora, através da concepção sobrenatural da Virgem, acima da lei do prazer e do desejo, pôde gerar em si um corpo incorruptível. Esse corpo incorruptível agora, não só ele está acima da corrupção, como é fonte de imortalidade, fonte de ressurreição, fonte de vitória sobre a corrupção e a morte. Então, o que é que Deus inaugurou? A sua Santa Igreja através do Pentecostes. Através do sacerdócio apostólico, todo homem pode, através do sacerdócio apostólico, fazer-se membro desse corpo, sendo, portanto, cortado da natureza de Adão, arrancado da natureza velha de Adão e enxertado na nova natureza do novo Adão, da natureza esta que agora está plena de vida. E ao ser enxertado assim, cada um de nós, através do batismo dos sacramentos, através da constante participação da seiva da vida, que é o corpo e sangue de Cristo, do cálice, fonte de esplendor vivificante, seus mistérios imortais, o homem passa agora, portanto, não tendo mais condições dele de criar raízes, e ao ser podado, vocês sabem que nem toda muda pode criar raízes facilmente, e é por isso que existe o enxerto para dar continuidade a certas espécies de plantas. Assim foi a natureza humana. Ela sozinha não poderia ser arrancada e criar novas raízes por si mesma. Ela precisava ser enxertada em uma planta já saudável. E essa nova planta é a natureza humana divina da pessoa de Cristo. Que uma só pessoa, reunindo em si as duas naturezas, a das criaturas e a do Criador. É por isso que na festa de hoje toda a criação canta a Virgem, alegra-te. Os anjos cantam a Virgem, alegra-te. Nós, os mortais humanos, cantamos a Virgem, alegra-te. E ela também se alegra e diz a toda a criação como retribuição, alegre-te também, salve a vós, ó criados. E nós adoramos e sentimos muita alegria, nós nos resplandecemos de júbilo ao dizer, alegra-te, ó Santíssimo Theotokos. Os anjos se alegram, os sacerdotes bendizem e louvam a Virgem. Toda a criação, até inanimada, canta a Virgem, alegra-se, e ama o canto alegra-se. Já os demônios odeiam a proclamação do canto, alegra-te.
porque sabem que aí é anunciado já por antecipação a sua derrota. É um trauma aos demônios escutarem a proclamação: alegra-te, ó Virgem Teotocos, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, porque és a luz ao Salvador de nossas almas. Toda a criação canta silenciosamente a Virgem, noeticamente, os anjos cantam e nós, os humanos, também participamos dessa doxologia. A Virgem, como retribuição, também diz a nós: alegra-se vós também criados, porque agora também Deus se fez menino em meu ventre e venceu toda a morte, toda a salvação está feita para vós. Basta que vindes benditos de Deus Pai e vos enxertais no corpo de meu Filho, tendo acesso gratuito. De graça nos foi dada a salvação, basta que a nossa vontade seja impelida a participar desses mistérios gratuitos. E os demônios, a escutarem isso, rangem os dentes e correm completamente amedrontados e ardendo de fúria e ódio pelo canto alegra-te, devido a visualizarem a grande derrota que foi verem que um ser humano foi concebido agora sem pecado, sendo ele também fonte de incorrupção. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, vamos nós também constantemente nessa maravilhosa festa cantar o ícone da Cafista Santíssima Theotokos, cantar as proclamações para a Virgem, proclamando sempre aquela boa nova que uma vez o arcanjo proclamou para ela: alegra-te, cheia de graça, pois o Senhor é contigo. Constantemente, através do hino Cafisto, nós também vamos renovando aquele mesmo canto com o arcanjo, e vamos nisso sempre, vamos fazendo com literalmente que através do hino Cafisto, a própria encarnação se encarne em nós, doeticamente, através dos mistérios que esse hino nos faz entender. O próprio São Romanós, melodista, quando compôs, hoje existem vários outros acafistos, mas o cafisto original, o composto por São Romanós, teve como tema exatamente a Anunciação da Virgem, essa festa hoje que nós celebramos. Existem outros acafistas, a Cafista da Orbição, a Cafista a Santíssima Cruz, ao Madeiro, a Cafista até a Santos, a São Nicolau, mas a origem desse hino, essa estrutura melódica que São Romanós compôs, foi em honra. O tema que ele utilizou para compor esses versos foi o tema da nossa encarnação de Deus para a nossa salvação, o tema da anunciação, que foi aquilo que alimentou os versos dessas estrofes maravilhosas, sempre iniciadas pela saudação: alegra-te, ó cheia de graça. Portanto, meus amados cristãos, vamos cantar esse hino, vamos tratar de poder, humildemente, através de ter uma regra diária de cantar o hino Cafisto, se possível, ou no mínimo, se não é possível, no mínimo uma vez por semana, se não é possível, devemos fazer o hino Cafisto, e ele nos ensina como orar. Quando o São Gregório Sinaíta, no Monte Athos, perguntou a São Máximo, que é o dono das cabanas, como poderia entender como se dava a oração de Jesus, como adquirir o dom da oração, como os grandes mestres haviam entrado no mistério da oração incessante, a oração noética, já não mais por palavras, mas a oração silenciosa, a Ezequiel. São Máximo, em seu diálogo com o São Gregório Sinaíta, disse para ele que é o seguinte: na verdade, a única maneira de aprender a oração de Jesus é que a Virgem venha ensinar alguém como orar. A oração é ensinada ao ser humano, ao coração humano, através da Virgem Teotocos. Ela em si, para quem vai mergulhando na oração de Jesus, além que somos proibidos de falar muito sobre essas coisas, para que não perdamos nós a nossa própria teoria, como dizemos assim, a própria Virgem, para quem vai rezando a oração de Jesus diariamente, percebe-se que a própria oração de Jesus é a Virgem, e a Virgem é a oração de Jesus, e não há distinção entre eles. É como por isso a própria Theotokos é a Aldigitra, aquela que ia, ou é a Oranta, ou seja, a oração de Jesus e a Virgem é como se uma coisa só, para aqueles que podem penetrar no mistério da oração de Jesus. Clamando o seu Filho, nós estamos, na verdade, antes de qualquer participação da salvação e da energia criada na oração, estamos, na verdade, convidando a Virgem para podermos estar, ela nos ensinando como, de fato, podemos proclamar a oração do Senhor Jesus Cristo. E ao proclamar o Senhor Jesus Cristo, estamos antes, de maneira completamente mística e impossível de um intelecto entender pela razão, estamos, na verdade, forjando o ícone da Theotokos, que ela mesma nos leva ao seu Filho, através da oração que nos é ensinada, através do coração. Esse é o mistério que nossos santos padres nos ensinam, como Monte Athos sempre guarda, e por isso os monges do Monte Athos têm como regra de guardarem cotidianamente, todos os dias, em um momento do dia, como regra, além de suas orações, prostrações, fazem uma vez por dia, nem que seja, o Acafisto em honra Santíssima Theotokos, sempre Virgem Maria. Portanto, seguindo esse exemplo, vamos dedicar, renovando nosso ânimo pelo Acafisto,
nessa festa onde o arcanjo Gabriel outrora também veio dizer, o ícone alegra-te. Portanto, nós, sabendo que a cheia de graça é a fonte de misericórdia, como outrora fez o arcanjo, também clamamos ela nessa festa, alegra cheia de graça. Que sim seja. Amém. Amém.